Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O tema da mensagem neste dia, nesta manhã: Cristo, quando salva, tira o medo da morte. O tema da mensagem nesta manhã: Cristo, quando salva, tira o medo da morte. Aqui nós vemos, nesse relato do evangelista Lucas, a passagem conhecida da viúva de Naim. É o filho que Deus, por meio de Cristo, o ressuscita. Nós vemos o Senhor Jesus, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, na sua vida terrena, entre nós. O Senhor Jesus, ele nunca ficava parado. Ele sempre trabalhava, ele sempre auxiliava os necessitados e sempre procurava fazer a obra do seu Pai. Tanto que ele diz lá no Evangelho de João 5,17, que ele disse aos judeus: meu Pai trabalha a esta hora e eu também trabalho até agora. Então o Senhor Jesus sempre estava ativo, fazendo a vontade de Deus, enquanto ele estava aqui entre nós, caminhando para cumprir a sua missão, subindo no madeiro. Então o Senhor Jesus, ele sempre estava ativo, ele nunca parava. E isso também nos serve de exemplo para nós atentarmos para como o Senhor viveu aqui. Nós também devemos aproveitar o nosso tempo para glorificar a Deus, remir o nosso tempo, como diz a Escritura, por meio de Paulo: remir o tempo por quantos dias são maus. Em outras palavras, no original, se entende aproveitar o tempo para a glória de Deus, ou seja, aproveitar o tempo para glorificar a Deus. Então devemos fazer. O Senhor Jesus, ele aproveitava todo o seu tempo, enquanto ele estava aqui, em carne, caminhando entre nós, vivendo uma vida como nós vivemos, tendo sujeito às mesmas dificuldades que nós, porém sem pecado. Mas ele, vivendo nesta vida aqui, ele procurou dar exemplo. E o exemplo de vida dele era glorificar a Deus o Pai, trazer glória a Deus. E a partir do versículo 11 que nós lemos aqui, está escrito assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele estava sempre em movimento. Como falamos, ele veio a este mundo e procurava sempre glorificar o seu Pai, Deus o Pai. Então o Senhor Jesus estava sempre em movimento, sempre procurando auxiliar os necessitados. E quando o Senhor vai a esta cidade com uma grande multidão, é interessante isso aqui, porque nem sempre uma grande multidão e estar rodeado de grandes pessoas quer dizer que isso é um sinal de aprovação de Deus. E não é uma coisa que impressiona a Deus estar em volta de uma grande multidão. O Senhor Jesus, ele não se impressionava com multidões. Ele olhava para aquelas multidões como ovelhas que não têm pastor, como pessoas necessitadas, sim, carentes, mas ele não se impressionava pela motivação delas, por elas estarem indo atrás dele.
por causa dos seus milagres, por causa dos seus sinais, por causa daquilo que poderia saciar a alma, a necessidade delas. Então o Senhor nunca se impressionou com essas coisas. Isso é interessante nós notarmos. Por quê? Porque muitas daqueles discípulos se afastariam, deixariam o Senhor Jesus após o seu discurso lá em João 6 a respeito do seu corpo, de comer o seu corpo, a sua carne, beber o seu sangue. Eles diriam: dura esse discurso, e se apartariam do Senhor. E muitos daquela multidão também, após Cristo ser preso e ir ser levado para ser pendurado no madeiro, também gritariam: crucifica, crucifica. Ou seja, muitas dessas pessoas não trariam verdadeiramente glória a Cristo, não trariam glória a Deus. Então o Senhor não se impressiona. Deus não se impressiona com esse tipo de coisa. É importante nós salientarmos isso e entendermos, porque o evangelista Lucas faz questão de dizer que muitos dos seus discípulos e uma multidão ia com ele para aquela cidade de Naim. E é interessante notarmos que o Senhor Jesus, em todos os lugares que ele ia, e tudo que ele fazia, sempre havia um propósito. Cristo nunca foi pego de surpresa, nunca houve casualidade, tudo sempre fez parte da soberania de Deus na vida de Cristo como homem aqui na terra. Ele nunca foi pego desprevenido, como diz o ditado, nunca foi pego de calça curta, nunca estava assim perplexo, nunca estava assustado, ou o que vou fazer agora, o que vai acontecer, não. O Senhor Jesus sempre estava um passo adiante, sempre de forma onisciente na sua divindade. Ele sabia tudo o que ele iria fazer, tudo o que ele iria executar, sempre, todo momento. Isso é algo lindo, maravilhoso e serve de consolo para nós, os que cremos nele. E para aquele que não creu ainda também servirá de consolo saber que o Senhor Deus é soberano, que Cristo é soberano e Ele sabe o momento certo de agir em nossas vidas. Ele sabe o momento certo de ir de encontro a uma necessidade, de encontro a um pecador. Ele sabe, Ele tem a hora, o momento certo. Nós não temos o momento certo das coisas. Nós experimentamos o momento certo de Deus sobre as coisas, mas não temos o tempo, não temos a hora. Mas Deus tem a hora, tem o lugar. E Ele sabe, Ele age no tempo e no espaço na vida das pessoas. E o Senhor Jesus estava indo lá, de encontro àquela mulher. Isso é importante ressaltar também, voltando à questão das multidões. Por que isso? Nós vemos que na Bíblia, em Juízes 7, Gideão, ele foi com apenas 300 homens para uma batalha contra os inimigos de Israel. Deus aliviou Gideão de uma multidão de homens para com apenas 300. Isso mostra que Deus é glorificado sempre no pouco e glorificado naquilo que é verdadeiro. Como diz a Escritura, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama todos ao arrependimento, mas quem se arrepende são poucos. Isso não quer dizer que esses poucos não têm uma qualidade para Deus. São os eleitos de Deus, são aqueles aos quais Deus está chamando para a vida eterna, e eles ouvirão a palavra. E não há um número preciso. A Escritura diz que o remanescente é que será salvo. Aquilo que verdadeiramente Deus tiver propósito, Deus salvará para a sua glória e para seu louvor. A cidade para a qual Jesus foi ficava a sudeste de Nazaré, essa cidade de Naim, a cidade desta viúva. E aqui no versículo 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Oh, que coisa maravilhosa. O encontro do Senhor Jesus com esta viúva. Aqui nós vemos que existiram aqui nessa narrativa de Lucas duas multidões. Uma multidão que afluía a ver os milagres de Cristo, era uma multidão que experimentava a vida de Deus presente entre eles. E uma outra multidão que estava afluindo a desesperança, o desalento, aonde a morte imperava até aquele momento. E nós vemos ali algo interessante. Aqui nos mostra que o Senhor Jesus, ele sempre vai de encontro
individualmente a pessoas mesmo em meio a tantas multidões. Mesmo em meio a multidões, o Senhor, quando tem o propósito de resgatar, de salvar uma alma, de ir até uma vida, Ele vai até aquela vida específica, não importa que a pessoa sinta-se desalentada, angustiada, desesperançosa acerca da vida, acerca das questões da sua existência, se sinta sozinha, se sinta deprimida, se sinta perdida, ainda que ela esteja de fato perdida no pecado, que esta é a questão em si, ainda que ela esteja numa condição deplorável, ainda assim o Senhor, Ele coloca a sua lupa, os seus olhos estão sobre todos, e Ele pode julgar. Então o Senhor, Ele tem os seus olhos sobre todas as criaturas, sobre todos aqueles aos quais Ele criou, para a sua glória e para seu louvor, ainda que nem todos glorifiquem a Ele, mas o Senhor tem os seus olhos. Então o Senhor vai até aquela pessoa em específico, aquele pecador, aquela pecadora, para salvá-lo do seu pecado. Deus vai de encontro à necessidade humana também. Mas Deus, Ele olha, e esse texto nos mostra que o Senhor, Ele olhou e viu. Existem tantas situações, tantas pessoas necessitadas naquele tempo. Havia tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes. Era muita gente problemática. A viúva não era a única, e não foi o único morto que Cristo ressuscitou na Escritura. Entre os milagres que João, no Evangelho, declara que não foram escritos. João diz que se todos os milagres, todos os sinais que Cristo fez fossem escritos, ele cuida que nem o mundo inteiro caberia os livros, porque foi muita gente. Deus se encarnou, Deus andou entre os homens, é onde Deus vem, a vida opera, a vida se manifesta. Deus é criador, então, aonde Ele passava, as coisas brotavam, aconteciam. Isso é que é maravilhoso. Isso é que é tremendo. E nós vemos aqui que o Senhor, Ele vai até aquela mulher. E isso é importante, nós vemos que não importa a condição, a situação, e que uma pessoa esteja aprendendo com isso. Que o Senhor, Ele vai lá na necessidade, na situação da pessoa. Independente do estado em que ela se encontra, não importa que tipo de pecado prenda a pessoa. Tem pessoas que não conseguem buscar, recorrer a Deus, porque acham que a sua maldade, os seus atos diante de Deus são tão grosseiros, são tão abomináveis, que não conseguem pensar, não, Deus não vai me perdoar pelos meus pecados. Eu fiz muito mal. Eu fiz coisas horríveis que não dá nem para falar, nem para mencionar. Então uma pessoa às vezes pode pensar assim, ser enganada pelo próprio pecado que aprende. Mas ela pode ir a Cristo, ela pode ir ao Salvador, ela pode recorrer, pedir perdão, buscar o perdão do pecado, porque o Senhor sempre estará pronto para perdoar aqueles que já chegaram a Ele com verdadeiro coração, quebrantado, arrependido e com fé. O Senhor sempre perdoa o mais vil pecador. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, escreve de si mesmo como o principal dos pecadores. O maior. Por quê? Porque Paulo, ele não somente perseguiu, como consentiu na morte de muitos cristãos, dos quais ele mesmo um dia se tornaria salvo pela misericórdia e graça do Senhor. Então, para o pecador, para Deus não há pecador que seja grande demais ou pequeno demais. Para Deus a questão está no pecado, está em liquidar, em tirar o pecado do mundo. Por isso João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo que tira o pecado das pessoas. Elas não ficarão sempre presas no pecado se forem a Cristo, se forem ao Salvador. O Senhor tem preocupação para com aqueles que são seus. O Senhor tem preocupação para com uma humanidade caída. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Ele quer antes que se arrependa e viva. Deus não tem prazer que um homem permaneça no charco do lodo do pecado, condenado, afastado de Deus, perdido no mundo, em condenação, indo numa direção ao inferno. Não, Deus quer que o pecador, ele vá a Cristo, que ele deixe as ataduras da impiedade e que ele vá ao Salvador. O Senhor tem os seus olhos sobre os bons e maus para salvar e para julgar.
O Senhor é interessante aqui também, que nós vemos aqui nessa passagem, que o Senhor sabe sempre o que vai fazer. E Ele não precisa, como os pregadores da prosperidade, esses falsos mestres, ministros, dar ordens a Deus, dizendo, Senhor, cura, o Senhor liberta, o Senhor faça milagre, como se Deus fosse um escravo, um escravinho, um servo, que fosse direcionado e precisasse fazer, e precisasse ser direcionado para com aquilo que ele tem que fazer. Não, o Senhor sempre sabe o que faz. E o Senhor, quando faz para a sua glória, e não amando de ninguém. Ele faz porque Ele quer, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele faz se quiser, porque Ele é Deus, Senhor e soberano. Ele não precisa de ninguém para ficar lhe dando ordens. Então, se Deus quiser curar uma pessoa, Ele cura. Se Deus quiser ressuscitar uma pessoa, Ele ressuscita. Isso não tem nada a ver com salvação. Por quê? Porque Jesus curou 10 leprosos na Bíblia e só um voltou dando glória a Deus. Os 9 foram ingratos. Os 9 que foram beneficiados pela cura do Senhor Jesus, pela sua divindade, pela sua compaixão e misericórdia, foram abençoados terrenalmente. Mas só um voltou dando glória, só um voltou reconhecendo que fora não somente abençoado com a cura, mas fora salvo pela graça. Então o Senhor faz o que quer, como quer. E isso é algo que nós temos que entender. Esta viúva, como diz o próprio texto, é uma viúva, perdeu o seu marido e agora tinha perdido o seu filho. Ela com certeza estaria e passaria por privações e situações nas questões financeiras, material, de forma terrível. E ainda socialmente as viúvas não eram muito consideradas naquele tempo. Sempre houve naquele tempo muita marginalidade com certas condições na sociedade da época, não somente com deficientes, enfermos, mas com as viúvas também. Sempre houveram uma demanda. A Bíblia sempre mostra uma demanda em relação às viúvas. Por isso que o Senhor é o pai dos órfãos, juiz das viúvas. Por isso Deus se preocupa com as viúvas. Ele se preocupa com as mulheres que são enlutadas, as mulheres que perdem os seus entes queridos, perdem os seus cônjuges, perdem os filhos e precisam da ajuda do soberano. E aqui mostra que o Senhor teve compaixão, foi movido de compaixão por ela. Ele foi até ela. E é tão interessante aqui que o Senhor Jesus, ele faz algo atípico. Se nós formos num velório, num enterro, nós não vamos falar para uma pessoa que está enlutada, está triste, profundamente triste com a perda de um ente querido, nós não vamos falar para aquela pessoa, não chora, para com isso, não chora. Isso seria algo ofensivo, sem sensibilidade, sem compaixão da nossa parte. Mas o Senhor Jesus, ele falou para aquela viúva, não chores. É isso que é lindo. É isso que é maravilhoso na compaixão do Salvador. Como é que nós não podemos fazer o que o Salvador fez? É isso que é lindo. Nós não podemos. Isso aqui é para refutar qualquer tipo de pregador de prosperidade que queira se intitular Senhor da cura, Senhor do milagre sobre as coisas, Senhor da vida. Só há um Senhor da vida. Só há um Cristo, um Messias, um Salvador. Só Ele pode salvar e só Ele pode curar e fazer milagres se quiser. E aqui nós vemos algo maravilhoso, atípico, que nós não podemos fazer, mas Cristo pôde e fez. Ele disse àquela mulher, movido de íntima compaixão, não chores. Como disse, seria insensibilidade da nossa parte falar assim. Mas para o Salvador não, porque Ele tinha propósito. Ele disse para ela, não chores, porque Ele tinha um propósito ali. Ele queria mostrar a ela que Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. A morte não pode conter a Cristo. Quando Cristo chega, a morte se afasta, porque Ele é a própria vida. Ele é a vida. E isso aqui também nos dá a aprender algo. Que aquela mulher chorava. Então isso nos dá um entendimento, um aprendizado para nós. Que quando as lágrimas do arrependimento brotarem em nossos olhos,
e lavar os nossos olhos de todo o pecado, nós enxergaremos a Cristo. Aquela mulher chorava pela perda do filho, por a perda de alguém que lhe era muito querido, muito afeiçoado e necessário para a vida dela, pois ela já era viúva, tinha perdido o seu marido. E a perda do filho ali é como se fosse a pá de cal, a última situação que faltaria para ela entrar num colapso de vida. Mas o Senhor, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e disse: não chores. Versículos 14 e 15. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, sendo quem era e quem é Deus, pôde falar para aquela mulher: não chore. E falar para ela naquele momento, talvez foi um choque, não sei como aquela viúva interpretou, entendeu aquilo. Mas eu acho que aquele choque que ele falou para ela, talvez a princípio ela não tenha conseguido processar direito nas afeições dela, por estar numa tristeza profunda, assimilar talvez o que estava acontecendo naquele momento. Mas era algo grandioso, porque as duas multidões serviram como pano de fundo para neutralizar e centralizar aquela ação, aquele propósito de Cristo, que eram duas multidões, uma inspirada pela vida e a outra pela morte. E aqui nós entendemos e tiramos o entendimento que um pecador é como um morto fisicamente. Um pecador não pode responder a Deus. Uma pessoa que está morta, como diz Paulo em Efésios 2, em delitos e pecados, o pecador ele precisa ser vivificado, tornado a ter vida. Ele não pode ir a Cristo pela sua vontade. Ninguém pode dizer: eu tenho direito de escolha para ir a Deus, eu tenho vontade própria, eu tenho livre-arbítrio para ir a Deus, porque todo pecador está morto no seu pecado. Não consegue ir a Deus, não tem forças, não consegue levantar a sua voz para orar, não consegue se manifestar diante de Deus. E esta era a situação em que Cristo encontrava aquela mulher com seu filho defunto, um morto, sem vida, num esquife, num caixão. Ao ir de encontro àquela mulher, àquela situação, ele parou aquela multidão, ele parou aquele velório, aquela procissão da morte, ele parou a morte ali. Ele parou e manifestou o que ele iria completar na cruz. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aonde está a sua força? Mas graças a Deus, diz Paulo, que nos faz triunfar em Cristo, o Senhor Jesus. O aguilhão da morte ali, aquilo que ele efetuaria, consumaria na sua cruz, ali o sinal da vida é manifesto. E o Senhor para, e ele toca aquela esquife, ele chega lá. O que seria para a lei dos judeus, o que a lei de Deus diz, que tocar um defunto, a pessoa ficaria imunda, ficaria contaminada. E o Senhor Jesus, naquele momento ali, ele manifesta a sua deidade, a sua divindade, mostrando que ele tem poder para purificar todas as coisas. Ele tem poder para purificar algo imundo, um pecador que esteja na imundícia do seu pecado, na sujeira da lascívia, da sensualidade, da bebedice, da glutonaria, da mentira, da hipocrisia, do orgulho, da inveja. Um pecador que esteja preso por qualquer tipo de pecado, quando recebe o toque da santidade, da luz divina de Cristo, é purificado do seu pecado. Aquela situação trouxe vida e não morte. O encontro de Cristo e a sua multidão, o encontro daquela multidão, daquela viúva com a morte. A morte não pôde prevalecer contra o Salvador. A Bíblia diz que solta as ânsias da morte não puderam conter o autor da vida. A morte não pode conter a vida, porque Cristo é a vida.
Lá em João 11, 23, Marta falou: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que se o Senhor falar alguma palavra, ele vai ser a Marta. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Marta achou que Cristo falava da ressurreição do último dia. Também haverá essa ressurreição, mas não era essa. Jesus, o Cristo, estava falando para Marta: eu sou a própria vida. Se eu quero dar vida, a pessoa terá vida. E quando Deus, por meio da sua graça e infinita misericórdia, vai de encontro a um pecador que está morto no seu pecado, afastado de Deus pela sua impiedade e iniquidade, quando o evangelho do Salvador é pregado, se essa pessoa ouvir, se o seu coração queimar e arder por misericórdia, por perdão, o Senhor te chama para a vida, te chama para sair de uma condição morta, perdida, afastada de Deus, para uma condição de proximidade, estar junto para sempre com Deus. No versículo ainda 16 e 17, com esse milagre a viúva ela foi consolada e o Senhor Jesus foi glorificado. Versículo 16 e 17, de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nessa situação, tudo tem por finalidade exclusiva exaltar a Deus e fazê-lo conhecido, e nunca homens. Infelizmente, os pregadores da prosperidade usam passagens como essa, e tudo que se refere aos seus interesses egoístas, para trazerem glória para si mesmos. Todo milagre que Deus verdadeiramente faz, traz glória a Deus e não a homens. E todo milagre que Deus faz, traz temor aos homens, traz temor como sinal. E o milagre que Deus não opera, traz apenas aplausos a homens. Os homens são apenas aplaudidos pelos seus supostos sinais mentirosos. Mas quando Deus faz o milagre, ele traz temor, porque é Deus que está fazendo e tudo isso para a sua glória. É Deus que quer ser glorificado. E isso que nós temos que nos ater. E infelizmente, com essa situação aqui, com essa passagem que nós lemos, nós vemos que esse temor que Deus trouxe fez com que as pessoas glorificassem a Deus e viram, reconheceram a visitação de Deus. Cristo como um profeta, e muito mais do que um profeta, ele é Deus, mas reconheceram que Deus visitou o seu povo, e Deus visitou aquela situação, manifestou glória, a fama dele se espalhou, Cristo foi afamado, foi glorificado, e o seu nome e a sua pessoa foi conhecida por toda a circunvizinhança, o seu evangelho foi estendido. É algo para nós pensarmos aqui e considerarmos a respeito desta passagem, que infelizmente hoje, com falsas conversões, não há o impacto da transformação de um novo nascimento. Não há pessoas verdadeiramente regeneradas, e a falta disso faz com que não haja temor a Deus. As falsas conversões, as instituições de incrédulos nas igrejas, faz com que não haja impacto do milagre da vida, porque quando um pecador verdadeiramente vem a Cristo, em arrependimento e fé, concedidos, dados por Deus, e esse pecador é salvo por Cristo, pela graça, ele alcança essa salvação, a transformação, a nova vida, o novo nascimento que Deus coloca nele, o milagre da vida que Deus oferta a ele. Esse milagre faz com que as pessoas vejam, sejam impactadas pela transformação de vida, na vida daquela pessoa, na sua comunidade, no seio da igreja onde ele é inserido, a transformação na vida de um homem ou de uma mulher que antes vivia no adultério, vivia na imundícia do pecado, vivia na mentira, vivia na fofoca, vivia em tantas circunstâncias. De repente, aquela transformação faz com que aquela pessoa seja uma pessoa santa, casta, polida no falar, o seu linguajar muda,
Tudo muda na vida de uma pessoa que é salva pelo milagre da vida que Deus dá em Cristo Jesus. Isto, infelizmente, não tem havido mais nos nossos dias. Pode ainda, e com certeza há conversões, há pessoas que manifestam o milagre da vida de Deus. Mas, infelizmente, devido a essa inversão de valores, usando-se do Evangelho como tem se usado para ganhos e fins lucrativos terrenos, os valores têm sido alterados. Infelizmente, igrejas sérias têm negociado com a verdade, têm perdido a essência da santidade, e os valores, por estarem como estão, faz com que as conversões elas não sejam verdadeiramente testadas, comprovadas. Infelizmente, o milagre de Deus não pode ser visto e as pessoas não podem temer a Deus e ver a obra na vida de um pecador. Mas que o Senhor possa, por meio desta palavra, trazer aquele que está perdido no pecado, está nas trevas da iniquidade, está sem Deus no mundo, está tateando no escuro, buscando em religiões e seitas uma luz para a sua alma perdida. Que a sua carência possa ser suprida por Cristo, que você possa se arrepender e crer no Evangelho do Senhor Jesus, e que você possa ir até o Salvador buscando perdão e arrependimento de pecados. E você que porventura possa estar na igreja e possa estar ouvindo a palavra de Deus e possa se considerar uma pessoa salva, uma pessoa que vê, mas uma pessoa que talvez na verdade esteja ainda cega pelo seu pecado, que você possa ir a Cristo verdadeiramente. Se a sua vida tem estado morna espiritualmente, a Bíblia diz que a mornidão o Senhor vomita, e a frieza espiritual que vem sobre a vida de uma pessoa demonstra indiferença, apatia com Cristo. Que você possa buscar o Salvador, que você possa rever a sua fé, que você possa ver se há vida de Deus em ti, para que você possa verdadeiramente manifestar essa transformação, pregando o Evangelho da graça de Deus, levando almas ao arrependimento, ao conhecimento do Salvador pela fé. Que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa efetuar através desta palavra em nossa vida, neste dia, nesta manhã. Cristo, quando salva, tira o medo da morte. Vamos orar, vamos buscar o Salvador nesse momento.